Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Lucas aqui do canal Prepara o Hard, finalmente trazendo o meu review de dois CPUs que eu estou utilizando aqui já há alguns meses, onde eu vou trazer os testes em games, produtividade e renderização, utilizando uma placa de vídeo muito forte, que é a minha 3080 Ti, a mais rápida que eu tenho aqui. Não vou trazer apenas os testes, e sim a minha experiência de uso, as minhas opiniões. Afinal, esse teste demorou para sair e um dos motivos é porque eu tive problemas no meio do caminho que eu vou abordar ao longo desse vídeo, ok? Em primeiro lugar, se não é inscrito, aproveite e se inscreva. Nós temos também nosso grupo de promoções no Telegram, onde eu estou divulgando sempre promoções em várias lojas, inclusive algumas promoções exclusivas. Está aparecendo o QR Code aqui, é só você entrar lá e conferir. Também nós temos o link na descrição e links afiliados da Amazon, Terabyte Shop e AliExpress. Caso você queira ajudar esse trabalho, se está te ajudando de alguma forma, caso você vá comprar alguma dessas três lojas, clique nos três links aqui e finalize a sua compra, estará me ajudando muito, pessoal. Pessoal, falando aqui então sobre os dois CPUs. As duas marcas dizem que nós temos aqui os melhores CPUs para games do mercado, embora também são CPUs muito rápidos para multitarefa. Eu vou colocar isso à prova no vídeo de hoje. De um lado nós temos o Core i9-12900KF. Lucas, por que KF? O F no final indica que não tem gráfico integrado, assim como é um 12400F, 12100F, mas ele ainda é igual ao 12900K, ou seja, você tem 8 núcleos performance, 8 núcleos eficiência e 24 threads, tá? Então você tem um mix de núcleos, o que faz esse CPU algo diferenciado no mercado x86, porque ele tem um design híbrido, ok? Ele alcança o clock de até 5.2 GHz nos P-cores e até 3.9, se não me engano, 3.9 nos Z-cores. Mas isso é em single core, quando você roda vários núcleos, o clock cai um pouquinho, a gente já vai dar uma olhada a respeito disso. O TDP máximo dele é de até 241 watts e o base 125, então a gente vê que o Core i9 continua muito beberrão, assim como era o 11900K, 10900K, 9900K, enfim, o legado continua. Então ainda nós temos algo bastante robusto em termos de consumo e dissipação. É preciso que você coloque um bom cooler, afinal vocês estão vendo a finura da caixa, sequer vem um cooler aqui, até porque um cooler box não daria conta de jeito nenhum de um Core i9 desse, tá? Do outro lado nós temos o AMD Ryzen 7 5800X 3D, que continua utilizando o socket M4 lá de 2017, lendário já, né? Até ultrapassou o tempo que a AMD disse que iria receber esse suporte. Nós temos aqui mais uma novidade no mercado e trazendo com exclusividade esse cache extra vertical, por isso que nós temos então o nome 3D no final. O que a AMD faz aqui é pegar o CPU e colocar um cache extra sobreposto ao CCX ali, trazendo então 96 MB de cache. Isso é especialmente interessante em aplicações que são mais sensíveis ao cache, como os games. Não é à toa que a AMD fala que o 5800X 3D é o CPU mais rápido para games do mercado. E aí depois que a AMD lançou esse daqui, a Intel já tinha o 12900K no mercado, ela lançou a versão KS, que é uma versão binada com clock maior, 5.5 ao core, 4 GHz nos Z-cores. Eu não tenho infelizmente o KS aqui, mas o que eu fiz? Esse é o CPU desbloqueado para overclock. Então eu peguei o P-core dele e coloquei a 5.2 ao core, que é o que a Intel oferece, e os Z-cores a 4 GHz. Então eu estou trazendo o teste do 12900K, do 5800X 3D e também simulando a performance do KS para você ver como seria um CPU mais rápido. Infelizmente eu não tenho ele fisicamente aqui, mas consigo simular de uma forma bastante precisa pelos testes que eu vi na internet, ok? Enfim, então nós temos aqui um CPU que tem 8 núcleos e 6 threads, aqui nós temos mais núcleos, só que também um CPU mais caro, nós vamos levar tudo isso em consideração. Vamos começar com os testes em renderização para que vocês vejam o quanto esses CPUs estão rodando e estão consumindo de energia. 12900K, galera. No Blender, que é um teste muito pesado, a gente vê ele ficando com 4.9 GHz ao core, consumindo cerca de 200 watts, isso no Blender. Em Cinebench, outros softwares que usam a VX, você chega a encontrar 240, que é o que a Intel oferece.
O consumo, a temperatura aqui variou entre os núcleos, mas o Core Max ficou em 85 graus, é uma temperatura relativamente alta, mas estamos falando de um teste pesado, ali voltado para trabalho, e os testes em jogos você vai ter temperaturas, claro, muito menores do que nós vemos aqui, e nos próximos vídeos eu vou trazer o teste lado a lado em games também. Hoje nós temos só os gráficos, depois vem o teste lado a lado, como eu tenho feito aqui já há bastante tempo. Então, sim, o CPU continua consumindo muita energia. O KF, pessoal, eu precisei fazer o overclock, então coloquei uma tensão maior. Ele pegou ali 100 graus no Core Max, ou seja, 100 graus de temperatura, bastante absurdo. O consumo foi para 240 e consegui colocar o CPU a mais de 5 GHz ali, tá bom? 5.2 GHz para ser mais preciso. Então, nós tivemos algumas dificuldades nesses cenários, mas ainda assim consegui simular de uma forma ok o CPU mais rápido aqui, tá certo? O 5800X 3D, pessoal, eu tomei um susto quando eu comecei os testes, porque quando eu abri um gameplay, ele estava batendo 85 graus. Agora eu entendo que as pessoas passam com o 5800X, que é um CPU extremamente quente, né? Ele chega a ficar mais quente que o próprio 5900X, por conta da forma como ele é feito internamente, seu design de CCX e os seus núcleos, tá? Então ele ficou muito quente em game, que tá utilizando até pouco do processador, e aí eu fiz um undervoltage e melhorou essa temperatura, mas eu também apliquei uma atualização de BIOS. Eu estava inicialmente usando o AGESA 1206, atualizei para o 1207 e simplesmente a temperatura baixou, porque eles devem estar aplicando uma tensão menor no processador. Então a gente viu que em ambos os casos o undervoltage pode ser necessário, dependendo do Core 9 que você pega, ou do 5800X 3D que você pega, do próprio 5800X. Se você vê que está muito quente, tenta aplicar primeiramente um undervoltage nos dois processadores para reduzir a temperatura e reduzir o consumo de energia. No caso do 5800X 3D, quando você vê aqui o estoque no Blender, ele estava pegando ali 90 graus, bem alto, né? Dissipando cerca de 120 watts, bem menos que o Core 9, convenhamos, né? Tudo bem que aqui nós temos até menos núcleos, 8/16, mas estava consumindo menos energia. A gente tem um entendimento que a AMD tem uma eficiência energética melhor que os CPUs Intel. E aqui no caso ele estava com uma tensão maior. Quando eu fiz o undervoltage 0.100 a menos, né, nós conseguimos uma temperatura menor, ele bateu menos de 80 graus e consumiu até cerca de 100 watts, menos do que a própria AMD informa. Então o undervoltage fez muito bem para esse processador. Fica aqui a dica para vocês em primeiro lugar, caso vocês estejam tendo problemas com temperatura. Bom, vamos começar com os testes em renderização e produtividade, depois a gente parte para os testes em games. After Effects 2020 na Switch Bug System Benchmark. Nós vemos aqui, pessoal, que o 5800X 3D pontuou menos que um Core 5. Ué, Lucas, mas não é um CPU revolucionário com muito cache? É, mas o cache extra não é, digamos assim, aproveitado em todas as situações. Tem softwares que são mais sensíveis a esse aumento. Então a gente vê aqui que o Core i5 12400F é um 6/12 com núcleos Alder Lake, que são núcleos que são mais rápidos que os núcleos Zen 3, a gente já tem conhecimento disso, até porque Zen 3 foi lançado em 2020 e esse CPU veio em 2022, tá? Então tem uma diferença. Então mesmo o Core i5 venceu, e na parte de cima 2900K e o KS, que é essa simulação que eu fiz com o overclock. Será que em games isso muda? Daqui a pouco a gente vai ver. Blender, Barbershop, nós temos ali os dois Core 9 entregando a metade da pontuação, o tempo ali em relação ao 5800X 3D, que entregou um desempenho parecido com o 12600K, que é um CPU que tem 10 núcleos, sendo 6 performance e 4 eficiência, tá? Então nós vemos que em produtividade até então, o 5800X 3D acaba ficando no nível de um Core i5 da geração atual. Ele chega a perder, inclusive, para o próprio 5800X, por conta de ter menos clock que ele. Ele tem 4.5 GHz no boost, a AMD precisou reduzir o clock para não trazer grande temperatura. A gente viu que mesmo fazendo isso ele já esquenta pra caramba, o undervoltage acaba sendo necessário, mas se ele tivesse um clock maior ainda, teria problemas. E essa é a primeira limitação do 5800X 3D, ele é bloqueado para overclock. A AMD não deixou você fazer overclock porque isso traria possíveis danos para essa estrutura do cache extra que está ali sobreposta aos CCX. Então 4.5 GHz é o máximo que você vai encontrar nos testes por aí e na sua casa, caso assim você decida comprar esse processador. Mas honestamente 4.5 GHz é um clock muito bom, assim como 4.9 é muito bom no Core 9, nem me preocuparia em fazer um overclock aqui, tá?
Cinebench R23, cara, a diferença aqui é bizarra, né? Nós temos ali o 12900KS com o melhor single core 2125 e o 12900K 1959, então você vê que sim, pessoal, 12ª geração Alder Lake, o single core é mais forte que o Zen 3, agora a gente espera para ver se o Zen 4 vai bater isso daqui. E multicore do Core 9, cara, nós temos aqui 24 threads, é incomparável, ele fez quase 30 mil pontos no KS versus meros 14 mil pontos, quase 15 mil com 5800X3D, que ficou mais uma vez inferior ao 12600K. Então, em multitarefa, os CPUs Intel nessa geração continuam muito fortes por conta de ter núcleos mais rápidos e uma contagem de núcleos e threads maior também, tá? No futuro eu vou trazer o review do 5950X para vocês, que aí é o esmagador de CPUs, né? Tem 16 núcleos, 32 threads, a gente vai ver os melhores da AMD, que é o 5800X3D para games e o 5950X para multitarefa, versus o Core 9 que eu trouxe aqui. Corona Benchmark, nós vemos ali um renderizador para 3ds Max Cinema 4D, o topo dos resultados pertence aos dois Core 9, seguido ali pelo 5800X3D, que fica um pouco acima do Core 5, aqui ele conseguiu ultrapassar finalmente o Core 5 nesses resultados, tá certo? Vamos aqui agora para Keyshot 10, mais um software de renderização, onde, sem surpresas, os dois Core 9 continuam bem à frente ali na pontuação, fazem mais do dobro da performance do 5800X3D, enquanto que ele fica ali um pouco acima do Core 5 e um pouco mais abaixo do Core 5 12600K. Metashape Pro, utilizando a mesma suíte de Puget Systems, que é um software de fotogrametria bem interessante, não surpreendendo a ninguém. Os dois Core 9 na parte de cima, aqui ressalto para vocês que esse software também utiliza a placa de vídeo, mas aqui nós estamos comparando a performance do CPU, como é a mesma placa de vídeo, acaba tendo uma comparação justa, onde então nós temos ali o 5800X3D ficando abaixo do Core 5 12400F, apenas um pouco acima de um 6-core como o 5600X. Então você vê que nesses cenários o cache não fez tanta diferença assim. PC Mark 10, nós vemos ali então um teste para PCs domésticos, envolve atividade de Office, Skype, navegação, softwares de imagem como GIMP, enfim. Nós temos ali boas pontuações Core 9 sem surpresas na parte de cima, e ele ficando o 5800X3D mais uma vez abaixo do 12600K. Nós vemos aqui Photoshop 2021, também os mesmos resultados, dessa vez o 5800X3D ultrapassou por pouco o 12600K, que é um CPU que inclusive custa até menos que ele, isso é um ponto interessante, porque ele custa ali cerca de R$2.000, R$2.100, você paga cerca de R$800 a menos para ter uma performance em multitarefa, para quem pretende trabalhar maior ou próximo de um CPU como esse daqui, tá certo? Então você tem que avaliar vários cenários. Premiere Pro, também na Puget Systems Benchmark, mais ou menos os mesmos resultados, vocês podem conferir na tela. E o V-Ray Next, nós temos mais um cenário onde os Core 9 dão muito mais performance, então os núcleos eficientes estão sendo muito bem aproveitados. Observe que aqui nós temos 8 núcleos performance, 8 núcleos performance, mas os 8 núcleos de eficiência faz com que a pontuação vai lá para cima, assim como vocês estão vendo aí, ok? Bom, performance relativa, a média de todos os resultados, nós temos aqui então o 5800X3D tendo uma diferença de 6% para o Core 5 12600K, enquanto que o K e o KS, os Core 9 ficaram bem à frente, então chega a dar uma diferença ali de praticamente 40% para o 12900KS. Fica claro que para multitarefa, para quem pretende trabalhar e depende de cada segundo extra nos softwares para ganhar mais dinheiro, os CPUs Intel estão saindo melhor, mesmo um Core 5 da Intel conseguiu bater um todo-poderoso 5800X3D com seus 8 núcleos e 16 threads, porém, aqui no caso do Core 5 nós temos até mais threads do que isso, tá certo? Enfim, vamos agora para os testes em jogos. Eu utilizo uma placa de vídeo muito rápida para mostrar os cenários onde a gente tenta não limitar muito a performance, é o caso da 3080 Ti, porém pessoal, os testes que eu trago são em jogos focados em campanha, então eu não trago jogos multiplayer porque é muito difícil você ter uma base de comparação em cenários onde as coisas estão mudando o tempo todo. Então se eu trago jogos focados em campanha, eu também trago um foco em gráficos, porque quem vai comprar uma 3080 Ti não vai colocar o jogo no low só para ver gargalo, só para ver FPS solto, a gente coloca o quê? No alto ou no ultra, que é justamente o que eu estou fazendo aqui nesses games, ok?
Assassin's Creed Valhalla em Full HD, nós temos ali resultados muito parecidos a partir do 11400F, basicamente não muda nada ali, são 2 ou 3 frames de diferença, porque aqui já há uma limitação da própria placa de vídeo entregar esses quadros. Como é um jogo focado em campanha, acabei de explicar para vocês, eu coloco com gráficos mais pesados porque é próximo da realidade do que as pessoas vão fazer em casa. Eu acho difícil o cara pegar um jogo desse e colocar no low os gráficos horríveis só para ter ali 200 quadros, né? Para mim não faz muito sentido, essa é a minha metodologia de trabalho aqui no canal, ok? Tem canais que testam no low em jogos multiplayer, aí você decide qual você acha mais interessante. Então nós temos aqui pouca diferença, porém o Core i9 está lá na frente, e agora você já não vê aquelas diferenças absurdas do i9 vencendo muito o 5800X 3D, não, ele está brigando bem aqui. Em 1440p nós temos ali cenários muito parecidos, e agora você vê que mesmo o 3600 entrega praticamente o mesmo desempenho de todos os CPUs. Isso porque subiu a resolução ou diminuiu a placa de vídeo, coloquei uma 3070, uma 3060, é isso que vai acontecer. Resultados cada vez mais apertados, tá certo? Ok, seguindo aqui os resultados. Battlefield 2042, já vemos algo mais interessante, olha lá, 150 quadros nos dois Core i9, 148 no 5800X 3D, galera. É um CPU que está fazendo quase a mesma coisa do Core i9, custando menos que ele. E com consumo de energia, no máximo que a gente viu ali, 122 watts versus 241. Então ele está sendo mais eficiente em games que o Core i9, tá? Mas até agora não passou. Me dando falou que passava, pô, o i9 tá ganhando até agora, cara. E aí? E aí, galera? Tá? Ok. Até aqui uma aspas, esse aqui é um jogo focado em multiplayer, né? Eu disse que eu não trago nenhum, mas esse aqui é um que eu estou trazendo porque eu consegui fazer um cenário fixo para testar os meus resultados. Aqui nós vemos que existe uma diferença maior, um gargalo maior de CPUs inferiores. Em 1440p, as diferenças começam a reduzir, assim como vocês já sabem. Agora, vamos para Cyberpunk 2077, e aqui sim, pessoal, 5800X 3D teve o melhor resultado. Sim, ele ultrapassou um Alder Lake por uma margenzinha ok, são 8 frames a mais, a mínima ficou exatamente a mesma, então ele fez 129,93 de 1% low, que aqui eu chamo de mínima, versus 121 dos dois Core i9. Observe que a diferença dele para o 5600X é bizarra, e não é porque ele tem 8 núcleos, não, é porque o cache 3D faz muita diferença aqui, tá? Então, seguindo com os resultados, em 1440p ele continua ali no topo dos resultados, aqui começa a ter mais empates com os Core i5, começa a ter pouquíssima diferença. Far Cry 6, pessoal, encontramos aqui cenários muito parecidos, então nós temos os dois Core i9 e o 5800X 3D na parte de cima, alternando entre a mínima e a média, mas de fato o mais rápido foi nesse caso o Core i9, tanto na média quanto na mínima. Então a gente começa a ver cenários onde há uma proximidade muito maior em relação ao que a gente estava vendo em multitarefa, que os Core i9 estavam lá em cima de uma forma disparada, tá? Em 1440p, poucas diferenças. Flight Simulator, esse aqui foi o teste que mais me surpreendeu, cara, porque o Core i9 fez 96 quadros na média, inclusive eu trouxe recentemente um teste desse mesmo Core i9 usando uma 6800 XT, e ele tinha feito 120 quadros de média, cara. Agora, com a 3080 Ti NVIDIA, em DX11, por algum motivo ele fez só 96. Fiquei assim, cara, sem entender muito bem o que aconteceu, mas 5800X 3D fez 118, ele fez uma média bem maior, uma mínima melhor, mais estável, e isso foi bastante surpreendente para mim. Em 1440p ele continuou com diferenças mais agressivas, embora 103 ou 92 são resultados próximos, né? Dá para você dizer que foi uma vitória, mas não é uma vitória tão escandalosa como acabou tendo ali em Full HD. God of War é um game focado em placa de vídeo, não utiliza tanto assim o processador, então a gente vê resultados muito parecidos entre vários processadores. Então, para os resultados, pertence sim aos dois Core i9 e o 5800X 3D, se repetindo em 1440p, onde a máxima foi 99, já não tem mais para onde ir, porque o limite passa a ser a própria placa de vídeo. Então nós vemos que está suficiente mesmo um Core i5 ou Ryzen 5 você jogar esse game. Red Dead Redemption 2, nós temos ali um cenário onde o 5800X 3D mais uma vez fez a melhor média, porém a mínima ficou um pouquinho menor que os dois Core i9, a diferença muito pequena, então tanto na média quanto na mínima foram resultados muito próximos, embora a vitória na média ficou para sim o 5800X 3D,
que acabou reduzindo um pouco em 1040p, tanto na mínima quanto na média, mas a média acaba ficando praticamente no empate técnico. Resident Evil Village foi mais um game assim que me surpreendeu, porque ele fez uma performance bem maior que o Core i9, que ambos, tanto o KS quanto o K, né, tanto na mínima quanto na média. Embora aqui, mais uma vez, estamos comparando 291 contra 369, tipo, já tá muitíssimo alto os quadros, mas houve uma vitória. Estamos aqui então ressaltando isso para vocês. Em 1040p essa vitória diminui um pouquinho, mas continua havendo uma vantagem do 5800X 3D em relação ao Core i9. Metro Exodus Enhanced Edition é um game onde eu testo o Ray Tracing também, dos jogos aqui, o que eu trouxe até agora, sempre com Ray Tracing off. Agora eu testo o Ray Tracing para ver a diferença dos CPUs. E mais uma vez o Ryzen 7 continua na parte de cima, vencendo mesmo a versão KS que a Intel trouxe recentemente, com um clock absurdo. Não foi suficiente para ultrapassar aqui. Em 1040p começa a ficar tudo empatado mesmo ali, um 12100F tem praticamente a mesma média e mínima de todos os CPUs mais robustos. Watch Dogs Legion, mais um game que eu estou agora testando também o Ray Tracing. Nós temos 104 quadros para o 5800X 3D, 2 a mais que o 12900KS, que ficou com a mínima um pouquinho maior. E aqui em 1040p, empate técnico. Ok, chegamos ao final de mais um breve vídeo, pessoal. A gente viu aqui um cenário onde em multitarefa o i9 foi melhor, o i7 também seria melhor porque ele também tem 8 núcleos performance, só perde um pouquinho na eficiência porque ele tem 4 núcleos de eficiência apenas, mas ainda assim tem mais núcleos e mais threads que o 5800X 3D. Então multitarefa, os Intel ainda estão mais rápidos, e games nós vimos que houve uma vitória muito clara para o 5800X 3D na performance relativa. A diferença foi de 7% para o KS e 8% para o K convencional, ou seja, sim, meus amigos, o topo dos resultados para games hoje pertence, nos meus testes, na minha metodologia com os games que eu utilizo, ao 5800X 3D. Lucas, por que eu vejo testes que às vezes não fica tão assim, tão a mais, tão a menos? Porque depende dos jogos que a pessoa testa. Tem jogos que a AMD se dá melhor, tem jogos que a Intel se dá melhor. Então se você usa muitos jogos que a AMD se dá melhor, você acaba vendo mais resultados para a AMD, ou vice-versa. Então aqui nós temos os resultados em Full HD. Em 1040p nós vemos as diferenças mínimas, então fica ali 2%, 3% de diferença, basicamente é um empate técnico entre os dois CPUs. Pessoal, chegando ao final de mais um breve review, tá? Agora eu vou contar para vocês a minha experiência de uso aqui. Core i9, plugo na máquina, funciona. Então, basicamente eu não tive problemas com o 2900K, a não ser uma situação onde a minha placa-mãe não estava reconhecendo uma RAM em 4000 MHz com 4 módulos, que é um pouco mais difícil para o controlador de memória. Bastou atualizar a BIOS, que tinha disponível no site, já reconheceu de uma forma mais estável e eu consegui a máxima largura de banda. Até falei sobre isso num review da placa da ASUS que eu trouxe recentemente, uma Z690 TUF está aparecendo aqui no canto. Basicamente essa foi a única dificuldade que eu tive com o CPU. Estabilidade 100%, o design híbrido tem funcionado bem, não vejo grandes problemas por aí. Embora sim, no lançamento desse CPU você teve algumas dificuldades, por exemplo, games que não abriam por conta desse novo design, então eles foram lançando melhorias, novas builds, isso foi sendo corrigido, tá? O Intel não é livre de problemas, mas a minha experiência tem sido essa. Plug and play funciona. Agora, 5800X 3D, pessoal, esse teste demorou para sair por culpa dele. Por quê? Eu coloquei ele na máquina, eu começava a rodar os testes, dava tela azul. Do nada, cara. Isso com a AGESA 1206, fora a temperatura muito alta. Depois que eu fiz o Undervoltage e atualizei o AGESA para o 1207, que é o mais recente, inclusive todos os testes aqui são com o novo AGESA, inclusive você pode até comparar isso na internet, porque muitos dos testes que já foram publicados estão com o AGESA antigo, e aqui é o com o AGESA novo, que traz mais estabilidade e mais performance para o 5800X 3D. O novo AGESA melhorou a estabilidade, mas eu tive ainda alguns problemas de tela azul, do nada estava rodando. Outra coisa, pessoal, eu tive problemas com SSD que estava desconectando, ele sumia da máquina. Eu estava lá jogando, de repente a máquina travava, entrava na BIOS sem SSD do sistema operacional. E era justamente o que ficava no slot 1, que é o slot que fica ligado diretamente ao processador. O slot de baixo, que é o slot do chipset, também tem outro SSD que ficava perfeito. E aí eu fiz um teste, falei, cara, será que é o processador que está influenciando nisso? Eu coloquei um 5500 e funcionou perfeitamente o SSD, voltou a pegar ali sem problema nenhum. Aí coloquei esse CPU de volta, tava pegando, do nada, puf, desligava de novo. Então eu falei assim, eu não sei se é a placa-mãe,
se é o SSD, mas como eu troquei o CPU, voltou a funcionar, isso me disse que era o processador. Eu pesquisei sobre isso na internet, nos Reddit, nos fóruns da vida, vi comentários de pessoas com problemas parecidos com o 5800X 3D e também com toda a série 5000 como um todo, como aqueles problemas de tela azul, aquele WEHA18, enfim, são pessoas que estão tendo algumas dificuldades, mas eu não sei o quanto isso afeta as pessoas. Por quê? Eu tenho só uma amostra para testar. No Twitter, quando eu comentei sobre isso, deu muita repercussão, até o cara da AMD veio falar comigo, eu vi que tem pessoas que estão tendo algumas dificuldades, tem pessoas que está tudo perfeito. Então eu não sei se são lotes específicos ou problemas em particular com algumas BIOS, com algumas placas. A minha placa eu troquei recentemente, é uma placa novinha em folha. Inclusive eu troquei ela porque a minha antiga X570 Elite estava bugada com esses mesmos problemas, SSD desconectando, a placa não ligava mais, tela azul. Troquei para essa Asus TUF e agora tive os problemas só com esse CPU. Testei outros, tudo perfeito. Comecei a colocar esse, começaram novamente os problemas, ok? E uma outra coisa, variação de clock. Tem reviews que você vai ver ele batendo 4.5 GHz. Não sei porquê. Na minha placa-mãe, o máximo que ele ficou ali foi 4.35, no máximo em alguns games 4.4. Então, ele já é limitado no clock, já não faz overclock. Inclusive, o próprio recurso de PBO na BIOS desapareceu, nem tinha opção para você ativar, e o clock teve essa variação. Não é uma variação tão grande, mas achei estranho você ter CPUs que estão pontuando, entregando clocks bem melhores do que esse aqui. Chegou a bater 4.3 em alguns cenários. Não é algo que deve prejudicar tanto assim, mas estou apenas relatando para vocês. A temperatura alta deve ser por conta do cache, né? Até porque por isso que a AMD reduziu o clock. E no mais, pessoal, é isso. Eu tenho aqui a sensação que a AMD tem algo revolucionário em mãos. É um CPU que ela conseguiu bater em games o Core 9, 12ª geração, só colocando mais cache. Ela não fez mais nada aqui, ela só colocou mais cache L3, venceu o Core 9, mas me parece ainda algo um pouco mais cru, que pode ser melhorado com futuras BIOS, com novos AGEs. Se vai acontecer, não sei. Todo mundo está sendo afetado? Não, pelo que eu vi nas pessoas, os próprios relatos não são com todas as pessoas, então pode ser a minha amostra, pode ser um lote, pode ser algumas placas-mãe, realmente não sei. A minha função aqui é relatar para vocês os problemas e vocês decidem se vocês querem ou não comprar. Não estou vendendo nem o Core 9 e nem o Ryzen 7, você decide o que você faz, se você compra ou deixa de comprar, tá certo? Mas eu fico com o pé atrás de recomendar algo que eu tive problemas, porque eu não sei se você também vai ter problemas no futuro. E com a chegada dos Ryzen 7000, né, caramba, quase não saiu, né? Eu fico até pensando assim, será que vão vir melhorias para esse CPU agora que estamos quase às vésperas de um novo lançamento? Imagino eu que a AMD vai focar nos novos CPUs. Então talvez essas melhorias demorem para vir, se é que vão vir, tá bom? Então, pessoal, em resumo, nós temos aqui dois CPUs que apresentaram uma ótima performance, o Core 9 especialmente em multitarefa, não ficou tão atrás em games assim. 5800X 3D em multitarefa ficou no nível do i5, na parte de produtividade de trabalho. Em games ele conseguiu passar o Core 9, mas tem as ressalvas, porque ele tive dificuldades, instabilidades, e eu não sei o quanto isso está afetando as pessoas como um todo, de uma forma geral, tá? Mas, é o que eu sempre falo, para jogar, Core i5, Ryzen 5 serve, galera. Se o seu objetivo é só jogar, a gente viu aqui que um 12900K em relação ao 12400F deu, cara, 10% apenas com uma 3080 Ti. Então se eu quero jogar um 12400F é mais que o suficiente, o Ryzen 5 e 600X é mais que o suficiente para você jogar, tá? Lucas, eu quero trabalhar. Aí a gente viu que o Intel tem uma vantagem maior. Tanto o i9 quanto o i7 também teria, porque tem uma diferença muito pequena entre os dois. O i7 fica muito próximo do Core 9 em games e também em trabalho, porque ele perde apenas nos núcleos de eficiência, que não são núcleos tão mais rápidos assim em relação aos performance. Então, hoje, falando de preço, pessoal, o Core 9 você vai encontrar por R$ 4.200 na versão KF. O KS é até pior, você chega a achar por R$ 4.500 ou mais quando você acha. 5800X 3D, quando você acha em estoque, R$ 2.800, R$ 3.000, então ele é mais barato. Os dois para jogos, qual é melhor? Ryzen 7, mais barato, rendeu mais, ok. Agora, para jogos, o que eu indicaria? i5 12400F se você quer de Intel, Ryzen 5 5600 se você quer de AMD. Pronto, pessoal, acabou.
Os dois CPUs custam muito menos que esses dois caras aqui e fazem muito bonito em games, como a gente viu aqui nos nossos cenários, tá? E entre os dois, qual eu escolheria? Eu iria de i7 12700 ou i7 12700KF, porque você tem um mix, você tem quase o Core i9 custando menos, e você tem mais estabilidade do que eu encontrei aqui no 5800X3D e não perde tanto assim em games, tá bom? Essa é a minha opinião, espero que vocês tenham curtido e assistido até o final desse vídeo, muito obrigado. Deixo aqui mais uma vez essa informação do nosso grupo de promoções, eu estou trazendo promoções exclusivas, inclusive, com tempo para entrar a promoção, eu divulgo em primeira mão para quem está no grupo lá do Telegram, então entre lá no grupo, também, mais uma vez, Amazon, Terabyte Shop e AliExpress, caso você for comprar alguma dessas três lojas, clique nos links aqui embaixo, finaliza sua compra, estará me ajudando demais. Muito obrigado, valeu, falou, tchau, tchau.